Olá pessoal, hoje eu quero falar com você sobre como o sistema de saúde no Brasil ele se divide e por que isso é importante para a sua vida. Bem, em primeiro lugar, por que isso é importante para a sua vida? É muito comum a situação de um paciente, de uma pessoa que tem algum problema de saúde, tem, por exemplo, alguma dor há muito tempo na barriga, que acontece de forma intermitente, ou alguns meses, e ela está querendo fazer um check-up. Daí o que a pessoa faz? Ela vai e busca uma emergência, um pronto-socorro. E daí no pronto-socorro, o médico ele vai fazer a avaliação, né, inicial da pessoa. Muitas vezes esses pronto-socorros têm serviços de triagem que vão ali coletar os sinais vitais da pessoa. Ele vai olhar, os sinais vitais estão normais e vai fazer um questionário simples, né, para o paciente para tentar caracterizar se aquela queixa que a pessoa está tendo se classifica de fato como uma urgência e emergência. Quando o colega perguntar, fazer esse questionamento e identificar que não tem sinais de alarme na tua história, teus sinais vitais estão normais, provavelmente ele vai fazer ali a sua alta do pronto-socorro, alta da emergência, e te encaminhar para o ambulatório. E é muito comum a gente pegar pessoas, né, pacientes, que ficam realmente chateadas com isso, porque elas vão ali no atendimento buscando terem prescrição do check-up, né, de exames e, enfim, de serem investigadas. Porém, gente, você tem que entender o seguinte: o serviço de saúde no Brasil ele é estruturado de uma forma em que existem a atenção primária, secundária e a terciária. A atenção primária ela serve para fazer exatamente isso, a questão do check-up, da investigação, tá? Pelo menos ela deveria funcionar dessa forma, mas é o que está lá no papel. Atenção primária, ou seja, os postos de saúde, os consultórios, tá? As clínicas de atenção primária. Esses serviços eles servem justamente para fazer isso, fazer programas de rastreio e investigação, check-up, de acompanhamento. E esses serviços eles funcionam na maioria das vezes por agendamento. Os serviços secundários eles já funcionam para o seguinte: a pessoa ela já tem alguma doença ou ela já está em vigência de ser fechado algum diagnóstico específico, só que ela precisa de exames complementares ou de algum serviço especializado. Então, por exemplo, a pessoa já passou por um clínico que iniciou a investigação e foi identificado que talvez aquela pessoa tenha uma gastrite, tá? E daí ela vai precisar de um serviço de endoscopia. Os ambulatórios que fazem endoscopia, eles são caracterizados como serviços secundários, ou seja, os serviços secundários são aqueles onde a pessoa ela vai para fazer um procedimento especializado, seja um exame de imagem, tá? Ou algum procedimento feito por um médico especialista, já tem um nível de complexidade mais alto. E o nível terciário, gente, são locais que precisam de um nível de complexidade, eles precisam de um serviço com mais tecnologia, com mais recursos empregados. Então, por exemplo, a pessoa ela fez lá a endoscopia e foi identificado que ela tem uma gastrite com algum nível de sangramento, por exemplo, que vai precisar de uma intervenção ali também via endoscópica, só que com um pouco mais de preparo, tá? Um pouco mais de cuidado. Vai precisar ser feito no ambiente hospitalar. Então, esse paciente ele vai ter que ir para um serviço de nível terciário. Ou outro exemplo, o paciente ele iniciou a investigação de uma dor abdominal lá a nível primário, no consultório médico. O colega pediu uma ultrassonografia. O paciente foi para a clínica especializada em ultrassonografia, fez uma ultrassonografia do abdômen e identificou que tem uma colecistite, ou seja, tem uma pedra na vesícula. Tá? O médico, quando for avaliar esse exame, ele vai encaminhar esse paciente para um serviço de cirurgia. Vai ser feito aonde? Lá na clínica primária? Não, vai ser feito no hospital. Então esse paciente ele vai ter que ir para um serviço de atenção terciária fazer a cirurgia de vesícula de retirada de vesícula dele, tá? Então o paciente ele passa nível primário, secundário e terciário. E no meio disso existem as portas de entrada livre, que seriam o quê? A maioria dos hospitais tem um serviço de emergência próprio ali, normalmente fica no primeiro andar do hospital. Que é para quê? São os casos onde a pessoa ela não fez o rastreio anterior, ela não fez aquele acompanhamento médico e ela fez alguma complicação grave que ela precisa de intervenção imediata para ser salva a vida dela ou então para se evitar que ela tenha ali um comprometimento muito grave, orgânico, agudo naquele momento. Então a emergência ela tem um trabalho ali de salvar.
tá no momento de crise, ou seja, um quadro agudo. Tá? Mas o papel da emergência é isso, é identificar situações de risco iminente de vida ou de lesão grave em órgão, estabilizar aquele paciente e daí ele vai ser alocado para o serviço primário, secundário, terciário de acordo com a necessidade dele. O ideal é que todas as pessoas fizessem acompanhamento médico regular e os problemas fossem sendo identificados antes de ocorrer algum problema mais grave ou alguma lesão mais grave. Tá bom? O trabalho daquele colega que está ali na emergência vai ser, no caso de dor de coluna, vai ser estabilizar a tua dor de coluna e te encaminhar ao serviço correspondente ali de ortopedia ou de clínica médica mesmo para ser feito um diagnóstico, um acompanhamento médico. A não ser que você tenha algum sinal de que alguma complicação aguda ou que existe algum risco de vida acontecendo ali para você naquele momento, e daí ele vai ter que te abordar, te estabilizar e depois vai ter que te colocar de volta ali para esse caminho para fazer investigação. Mas o emergencista em si, ele não vai fazer esse trabalho de check-up e de investigação mais aprofundada, porque esse não é o papel dele dentro da estrutura que o sistema de saúde aqui no Brasil. Check-up, procurem a atenção primária. Ou posto de saúde da família, se for via SUS, ou então alguma clínica médica, tá? Ou consultório médico de algum médico aí que você confie. Tá legal, gente? É isso. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.